Quando a pessoa atenta contra a sua vida, ela pôs uma data aqui, 1º de julho de 2025. Ela tentou suicídio, essa pessoa. Fica em estado grave alguns dias. Sim. Melhora no dia do seu aniversário, dia 4 de julho de 2025. Tudo indicava que ela iria sobreviver. E hoje desencarna, dia 7 de julho de 2025. Esse espírito, quando estava em coma, pode ter recebido algum espírito para auxiliar ele na melhora, na morte, para se despedir da família? Eu gostaria de entender como um espírito que passou por tudo isso é acolhido no mundo espiritual, no plano espiritual. Ou essa melhora que ele teve pode auxiliá-lo também no desencarne? Estou tão confusa. O que a gente pode dizer nesse quadro para a nossa ouvinte internauta, que pode ser a dúvida de muita gente que está acompanhando conosco? Bom, o primeiro ponto a gente observar aqui é sobre a data do aniversário. No dizer da doutrina espírita, isso não tem uma relação direta, de assim, nossa, era perto do aniversário, ele completou o aniversário, passou 2 dias. Para a doutrina espírita, essa data, a data que eu nasci, a data que eu deixei, a data que ela não chega a ser relevante nesse processo. Então, a gente vai reler isso esquecendo que é aniversário, dizendo assim, fulano tentou suicídio no dia X, 3 dias depois, se é aniversário ou não é o importante, ela melhorou, tudo dava a entender que ela iria sair do hospital. Então, o que vai acontecer com ele? Ele melhora durante aqueles dias, dando a entender que iria sair, mas, surpreendentemente, depois ele piora e desencarna. Pronto, não vamos tirar a figura do aniversário dessa jogada. Sim, é plenamente possível, né? Nós sabemos que muitos companheiros, eles podem ter um certo prolongamento da existência, e eu nem vou chamar de melhora da morte, porque esse termo, melhora da morte, ele é usado numa particular circunstância. Melhora da morte é um nome que o movimento espírita dá para um fenômeno em que uma pessoa está em via de desencarnação, mas a família está tão em cima da pessoa que ela não consegue nem desencarnar. É tanto desespero, é tanta oração, não pode desencarnar, que os mentores têm até dificuldade de retirar a pessoa. Então, o que é que acontece? Os mentores promovem uma melhoria do indivíduo para que a família se acalme e vá dormir. Quando a família relaxa e vai dormir, esses vínculos que seguram a pessoa no corpo, eles se afrouxam, então os espíritos vão lá e retiram. O que pode ter acontecido não é necessariamente a melhora da morte, mas um outro fenômeno que também é bastante comum na desencarnação, em que os mentores prolongam os últimos momentos do indivíduo para dar chance de que ele fale, faça ou pense alguma coisa. Encontre com alguém, às vezes é um parente que não chegou, a pessoa permanece até o parente chegar, aí a pessoa desencarna. Ou ele precisa de um perdão, precisa conceder um perdão, encontrar alguém, fazer um determinado raciocínio, dizer algo para quem não disse, passar por um momento de reflexão. Então, vamos admitir que nesses últimos 3, 4, são 6 dias aí, né, que o indivíduo ficou depois do suicídio, que nesses dias ele viu o quanto que ele era amado. Ele viu o quanto que ele, na verdade, não deveria ter feito o que fez. Para que fique claro para ele que a atitude que ele tomou não era mais adequada, entendeu? E aí, quando ele parte para o mundo espiritual, ele parte com mais lucidez de que a atitude tomada não foi a mais satisfatória que ele poderia tomar. E sobre a questão específica do suicídio, eu queria fazer 2 considerações. Primeira, sim, é verdade, as pessoas que saem da vida pelo suicídio têm, sim, uma história mais difícil no mundo espiritual. Isso é fato, isso é fato. Não é que Deus vá puni-la, mas é o próprio espírito que, percebendo a extensão de suas culpas, a fragilidade a qual ele mesmo se permitiu, ele mesmo se impõe um processo de sofrimento pela própria compreensão da lei de causa e efeito. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas existe uma segunda coisa, sim,
Esse ainda é o primeiro fato. Ele passa por um sofrimento, mas ele vai se recuperar. Então, a doutrina espírita não trabalha com a perspectiva da sombria, do aterrorizante, de dizer, olha, ele, ai meu Deus, vai ser a pior. Não, ele vai se recuperar. Vai passar por experiências, né, ruins? Vai. Eu não posso negar. Vai. Ele vai passar, a recuperação do suicídio é mais lenta, mas ele vai se recuperar. Lá na frente ele se reorganiza e retoma a sua jornada, porque suicida ou não, todos nós chegaremos à felicidade. O suicídio é apenas uma circunstância que pode retardar a marcha dele, mas ele também chegará. Essa é uma coisa que eu queria dizer. E uma segunda coisa que é importantíssima. No processo de reabilitação do suicida, ele reencontra com a mesma prova que o fez suicidar-se. Então é assim, Rubens. O sujeito se suicidou porque ele foi traído pelo grande amor da vida dele e ele decidiu que ele ia se matar porque ele foi abandonado. Essa história de abandono, ela vai se repetir. Ah, ele se matou porque faliu e não suportaria a vergonha da pobreza. Essa prova vai se repetir. Ah, ele teve uma doença muito grave e não suportou a doença mutilante. Essa doença vai se repetir. Por quê? Porque ele precisa provar que ele já superou esta fase na vida dele. Qual é o resumo disso? Não vale a pena se suicidar, porque eu estou passando por uma situação que, se eu fugir dela, eu volto a encontrar com essa mesma cena em uma nova oportunidade. Então é melhor atravessar logo. Ainda que nós tenhamos um futuro venturoso, não vale a pena suicidar, porque a prova que você está fugindo vai reencontrar você mais à frente. Não vale a pena. Agora, dentro do caso que ela está trazendo, do rapaz que melhorou, pode ser exatamente isso, uma janela de oportunidade para que ele reveja seu posicionamento, para que familiares também revejam a forma como lidavam com ele, pedidos de perdão, concessões de perdão, revisões de valores podem ser feitas nessas janelas aparentemente estreitas, mas que são capazes de promover grandes mudanças nas nossas vidas.